Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de rescisão. Já quero alertar que aqui a gente vai fazer vários videozinhos, mini pílulas, para que você possa realmente absorver aí todo o conteúdo do curso, para que você possa aprender na prática como realizar os cálculos rescisórios. Não faz sentido a gente passar aí todo um conteúdo teórico, porque eu aposto que você fez diversos cursos de departamento pessoal e ainda tem em mente, não aprendi o suficiente. Então, para que você realmente aprenda, nada melhor do que mão na massa, executar os cálculos, ter certeza ali das principais armadilhas nos cálculos rescisórios e como se organizar melhor nos dia a dia. Uma que dá um início na apostila que você está recebendo aí também, junto com o curso. Ela vai ficar disponível para que você consulte no momento que você quiser, então todo o conteúdo teórico necessário está nela, mas aqui no nosso treinamento a gente vai passar pelos principais tópicos e vamos partir diretamente na sequência para a prática. Combinado? Então, bom estudo, serão mini pílulas. Assista esse videozinho, dá aquela pausa, toma aquele cafezinho, volta, assiste o próximo para que você realmente não se canse e absorva o máximo do conteúdo aí possível. Vamos falar aqui de conceito dos cálculos e a prática. A rescisão contratual, ele é o oposto daquela rotina de admissão, porque na admissão você formaliza todo um vínculo com o funcionário, o início dele, a jornada dele na empresa, e a rescisão é o término da vida profissional dele naquela empresa, naquele empregador. Também, assim como a admissão, toda rescisão deve ser devidamente formalizada. Então, não adianta eu falar de boca, fulano, você está desligado. Ou mandar aquele WhatsApp totalmente incompleto, desagradável também, desumano, fazer o desligamento de alguém por WhatsApp. Ok, que nos dias atuais, em épocas de pandemia, nós temos aí, às vezes, esse hábito da comunicação através de meios eletrônicos, mas é um momento que você tem que trazer aí uma humanização. O profissional vai sair da empresa, ele vai ficar chateado, ele de repente tem aí uma família, várias contas para pagar, então você tem que prepará-lo de uma forma melhor possível, porque eu não sei se tem como dizer que tem uma forma boa de se desligar alguém, exceto se ele já esperava por esse momento. Então, aqui o que você precisa saber de fato da rescisão contratual? O que é a rescisão de trabalho, que acabamos de falar, então é a formalização do final do vínculo dele empregatício. Então, a gente só vai ter uma rescisão quando você tem uma formalização de contrato com vínculo empregatício. Eu tenho uma rescisão de autônomo? Não. Eu tenho uma rescisão de um contrato liberal? Não. Então, eu vou ter rescisão daquele vínculo que foi formalizado nos moldes da CLT, contrato de experiência, contrato determinado, contrato indeterminado, contrato de aprendiz. Então, para esses tipos de vínculo, nós temos uma rescisão contratual. Tem vários tipos de rescisão contratual aí no mercado de trabalho. As mais comuns, que nós costumamos aí lidar no dia a dia, é a dispensa sem justa causa, que nós vamos falar dela, pedido de demissão, término de contrato. Essas são as mais comuns. Depois vem também a rescisão por acordo mútuo. A gente vai falar um pouquinho dessa teoria também. Ela foi lançada junto com a reforma trabalhista, de forma aí a dar aquela flexibilizada nas atitudes informais que os empregadores já tinham com seus empregados. Sabe aquela coisa? Vou te demitir, vou pagar seu fundo de garantia, a multa, mas você me devolve a multa. Eu vou pagar seu aviso prévio, mas você deposita de volta esse aviso porque é um acordo? Então, para acabar com essa informalidade, veio uma modalidade permissiva de acordo mútuo com regras específicas dentro da nossa legislação. Então, dos tipos de rescisão, temos o acordo, dispensa por culpa recíproca ou força maior, dispensa por justa causa, dispensa sem justa causa, extinção da empresa, morte do empregado, que daí é a rescisão por falecimento, pedido de demissão, rescisão indireta, que é um formato de justa causa inverso, que o colaborador dá uma justa causa no seu empregador, término antecipado do contrato de experiência, término antecipado do contrato por prazo determinado, término de contrato por prazo determinado, então é diferente, um é antecipado e o outro é por término. Extinção do contrato de trabalho intermitente e a rescisão de estagiário. São algumas das modalidades que a gente tem aí de rescisão previstas na CLT. As mais comuns, como a gente falou, dispensa sem justa causa. Esse é o formato padrão de rescisão, onde você recebe todos os seus direitos rescisórios, tudo que é previsto em lei você terá direito. Pedido de demissão tem algumas particularidades, como, por exemplo, não tem direito a
multa do FGTS, não saca o fundo de garantia, não pode dar entrada no seguro-desemprego, não recebe da empresa um aviso prévio indenizado, exceto se o empregador proibiu ele de cumprir o aviso. A gente vai ver uma partezinha aqui que fala que o aviso prévio é irrenunciável. Então, se o profissional pediu demissão e se comprometeu a cumprir o aviso e o empregador não autoriza, o correto seria que o empregador indenizasse o empregado. Embora essa prática aí seja bem comum, acaba ali o empregador dando aquele jeitinho, falando, ah não, faz uma cartinha com a data de hoje, pede a dispensa do aviso, eu dispenso, não desconto e tá tudo certo. É o que realmente acontece aí no dia a dia das empresas, mas não seria formato correto. O término de contrato de experiência. Eu separo os dois, mas na verdade assim, o término de contrato de experiência é um contrato por prazo determinado. Então ele poderia estar simplesmente aqui no término de contrato. Só que a experiência ela tem um prazo bem menor previsto, de 90 dias, e se você não dá o término, ele automaticamente vira contrato indeterminado, então eu prefiro separar os assuntos para vocês entenderem direitinho as diferenças. A gente vai iniciar aqui falando das modalidades, da particularidade, mas ao longo do tempo aí a gente vai falar de todos esses formatos mais comuns no mercado de trabalho. Para começar, a gente inicia com a dispensa sem justa causa. Por quê? Você aprendendo a calcular uma dispensa sem justa causa, você tem total capacidade para calcular todo e qualquer tipo de rescisão, porque as demais vão tendo os itens muito semelhantes a uma dispensa e dali para menos, então vai reduzindo os direitos trabalhistas dependendo do tipo de motivo. Por isso que eu começo sempre pela dispensa, porque você sabendo calcular uma dispensa, você tem aí a capacidade de calcular qualquer outro tipo de desligamento. O que é importante a gente ter em mente e frisar aqui como teoria de uma dispensa sem justa causa? O aviso prévio. Então, esse aviso, como eu falei, ele é irrenunciável. Quando eu faço um desligamento, quando o profissional pede demissão, ambas as partes precisam comunicar a outra parte com no mínimo 30 dias de antecedência. Isso é irrenunciável. Para quê? Para que o outro possa aí se preparar para substituir o empregado, para que o empregado possa se preparar para conseguir um novo emprego. Isso, normalmente, a gente fala que é um contrato com aviso trabalhado. Eu aviso com antecedência e executo minhas atividades ainda por mais 30 dias. Ou o empregador me comunica que vai desligar, mas eu continuo trabalhando por 30 dias. Como eu falei, no caso de um pedido de demissão, se eu me comprometo, uma vez que ele é irrenunciável, a trabalhar os 30 e o empregador não autoriza, deveria ser o formato inverso. O empregador deveria me pagar. Se eu peço demissão e afirmo que eu já paro hoje, eu deveria indenizar o empregador em 30 dias. Então, ele descontaria o aviso prévio do meu salário. Se eu faço um acordo com o empregador ali no momento e falo, me dispensa, o empregador concorda e não quer descontar, ok, está em benefício do funcionário, vida que segue. Temos aí uma lei que foi introduzida, a 12.506 de 2011, então já faz 10 anos praticamente dessa lei, que ela fala que a cada um ano trabalhado, o aviso prévio será acrescido de 3 dias. Então, se eu tenho direito mínimo de 30 dias de aviso, a cada ano trabalhado eu acumulo mais 3. No primeiro ano concluído eu vou ter direito a 33, no segundo ano 36 e assim por diante. Mas existe um limite. Então, o meu limite são 30 dias de aviso, mais no máximo 60 dias de aviso projetado, que nós chamamos, que é essa parte aqui da indenização de 3 dias anuais. Então, ao todo, vamos supor que eu tenha 20 anos de empresa, 25 anos de empresa. O máximo que eu vou acumular de aviso prévio são 90 dias. 30 dias que já existia na legislação, 3 dias anuais limitado a 60, previsto aqui na Lei 12.506 de 2011. Aqui no material que vocês estão recebendo tem a tabelinha, falando até um ano são 30 dias, um ano 33, 2 anos 36, limitado aos 90, que dá 20 anos de empresa. Então, se eu tenho 20 anos ou mais, sempre vai ter aqui no máximo de 90 dias. Qual que é a polêmica trazida aí por essa lei? Ela não tratou, na verdade, de várias questões aí particulares. Então, nós temos alguns entendimentos. Um dos entendimentos sobre aplicação bilateral.
falando que esse aviso de 30 até 90 poderia ser aplicado aos empregados, no pedido de demissão também, e aos empregadores no dispensa sem justa causa. E temos um entendimento unilateral que o aviso de 30 até 90 deve ser concedido somente quando eu falar de uma dispensa sem justa causa. O que eu estou querendo dizer aqui? Que há entendimentos diferenciados, que há quem defenda que sim, você pode demitir alguém ou alguém pedir demissão, e na sua perspectiva ele vai ter que trabalhar 33, 36, 39, e há a percepção de que não, que sempre ele vai ficar limitado aos 30. O restante é sempre em caráter de indenização, então se aplicaria uma dispensa sem justa causa, onde o empregador teria que obrigatoriamente indenizar o restante. Então, se ele concedesse ali um aviso trabalhado, ele trabalharia os 30, mas o restante seria em formato de aviso indenizado. Tem aí um entendimento que já foi publicado há anos pelo MTE, através desta nota técnica aqui, disponível nesse endereço, no portal MTE, que a aplicação da proporcionalidade, ou seja, aqueles 3 dias anuais, deve ser obedecida em prol somente do trabalhador. Ou seja, aplica-se exclusivamente em benefício do empregado, não sendo devida no pedido de demissão. Então, faz muito sentido essa nota técnica, porque a lei, normalmente, ela é trazida de forma a beneficiar o colaborador. Então, se você traz uma lei onde, ao ter um pedido de demissão, ou a empresa pedir para que cumpra um aviso, você o force a cumprir, de repente, 90 dias, essa lei não está sendo nem um pouco benéfica. Imagina você estar amarrado a um empregador, sabendo que será desligado por 90 dias consecutivos. Não faz sentido. Da mesma forma que ele pede demissão, você vai descontar 90 dias de aviso prévio dele? Também não faz sentido. Então, realmente, eu defendo também muito esta nota técnica, até porque ela vem de um órgão específico que defende os direitos trabalhistas, onde você realmente limite esse cumprimento a 30 e o restante se torne indenizado no caso da dispensa por parte do empregador. Temos que sempre analisar um instrumento coletivo, documento coletivo, convenção coletiva de trabalho, que é sempre aquele contrato, aquele acordo firmado entre sindicato patronal, sindicato dos empregados e empregador. Nesse documento, ele pode prever outros tipos de estabilidade. Então, sempre que você vai fazer uma rescisão, você tem que conhecer a convenção coletiva daquela empresa. Pode estar previsto nessa convenção uma estabilidade além do previsto em lei. Pode estar previsto aí algumas estabilidades de retorno de férias, então você tem que ter ciência, porque se ele tiver acabado de retornar de férias, ele não deveria ser demitido. Caso você venha demitir, converteria essa estabilidade em formato de garantia de emprego indenizado na rescisão. Então, tudo que você for fazer numa rescisão contratual, você precisa conhecer todas as legislações trabalhistas versus a convenção coletiva e aplicar todos os benefícios já previstos ao empregado. Toma muito cuidado sempre com isso. E aí, no aviso, como a gente diz, acaba se tornando uma forma mista, né? Porque se você só pode cumprir 30 e a empresa pediu para o profissional realmente cumprir, você não vai poder aí fazer com que tenha um cumprimento além deste período. Então, ele cumprirá 30 e você indenizará aquela projeção de 3 dias anuais, de acordo com a Lei 12.506 de 2011. A gente vai dar um pause aqui para você dar aquela respirada, para você tomar aquele café e, na sequência, retornaremos falando um pouquinho da redução da jornada prevista no aviso prévio. Vamos falar desse assunto, acredito que você já conheça também, mas é importante frisarmos alguns detalhes aqui para que possa ir aí para a parte da mão na massa, do cálculo executável aí. Um beijo, até daqui a pouco.